Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. No tema da aula de hoje, nós iremos falar sobre a conquista da América pelos espanhóis. Vamos lá? Bom, antes de falarmos da conquista em si, eu trouxe para vocês uma curiosidade sobre a Praça das Três Culturas que fica no México. Essa praça ela é um lugar emblemático, por quê? Porque ela traz diversos momentos da história e da cultura mexicana, que são bem interessantes. Então, dentro dessa praça nós encontramos as ruínas de uma antiga cidade asteca, do período pré-colombiano. Nós temos a Igreja de Santiago e o Mosteiro dos Jesuítas, que é do período da colonização espanhola, e juntamente a isso nós temos os edifícios públicos, os conjuntos habitacionais desse período moderno. Então, é um lugar bem emblemático em que a história ela convive aí com a modernidade, com a realidade, que está bem presente na vida dos mexicanos. Bom, e nesse local ocorreu três situações que foram muito tristes, que são lembradas pelos mexicanos até hoje. Então, em 1521, nós temos o confronto entre os astecas e os espanhóis, no qual 40.000 astecas foram mortos, e isso ocorreu nessa cidade que vocês estão observando aí ao fundo. Em 1968, manifestantes contrários ao governo do México foram reprimidos e nessa manifestação calcula-se que 300 pessoas foram mortas. Era um governo ditatorial, inclusive. E em 1985, um terremoto abalou a cidade do México e um dos pontos atingidos foi o conjunto habitacional aí dessa região, que acabou aí matando em torno de 200 pessoas. Então é um local que já sofreu muito, com diversas mortes ao longo do tempo e ações aí realmente marcantes dentro da história do México. Bom, gente, por que eu escolhi falar desse local antes de começar a falar das conquistas pelos espanhóis? Porque esse local marca muito bem como que foi a conquista dos espanhóis, com muita violência, muitas mortes, e que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje, tá? Os espanhóis, após a suposta descoberta da América, eles começaram um projeto de especulação do território, de reconhecimento do território, e aí, uma vez que o território foi reconhecido, eles tomaram iniciativa para dominar e explorar as terras. Porém, havia uma população vivendo lá. E aí eles tentaram implementar mecanismos de controle dessa população e tentaram até mesmo domínio cultural através da imposição do cristianismo. Então eles impuseram o cristianismo para essas populações nativas. Só que esses conquistadores espanhóis, eles não conseguiram um terreno livre para explorar. Por quê? Porque as populações nativas não permitiram. Essa ideia de que os índios, os nativos, eles eram inocentes e aceitaram a dominação é uma visão muito errada, porque as populações nativas lutaram pelo seu território o tempo todo, lutam por esse território até hoje, em alguns lugares do continente americano. E eles acabaram fazendo aí muita resistência aos europeus. Bom, gente, agora nós vamos ver o porquê que os europeus conseguiram vencer as batalhas contra os nativos. Muitas pessoas acham que era só por conta do armamento, mas não. Você tem vários outros motivos que deram vantagens aos espanhóis. Então, o primeiro foi justamente as doenças. Então, doenças como a gripe, a varíola, elas eram desconhecidas das populações nativas. E essas populações nativas, então, não tinham anticorpos de defesa contra essas doenças. Então, muitos acabaram morrendo por conta desses vírus.
que foram trazidos pelos espanhóis, que é um pouquinho o que acontece no mundo hoje, se você parar para analisar. A gente tem aí um ataque de um vírus desconhecido e que nosso organismo não tem anticorpos de defesa para combater esse vírus. Por quê? Porque é uma doença nova, é um vírus novo. Então, o nosso corpo não criou anticorpos. E aí o que acontece? Muitas pessoas com uma saúde mais debilitada acabam morrendo com esse primeiro ataque aí da doença. O mesmo aconteceu no passado com as populações nativas. Muitos morreram com as doenças trazidas pelos espanhóis. É o caso da gripe, gente. Muitos nativos morreram de gripe naquela época. Bom, maior poderio bélico. Sim, gente, as armas têm importância nesse processo. Os espanhóis, eles tinham armas de fogo, eles tinham canhões, eles tinham cavalos. Sim, não existiam cavalos na América, foram os europeus que trouxeram para cá, tá? E esses armamentos davam vantagens a eles no confronto com as populações locais. Não há o que discutir com relação a isso, tá? Bom, problemas internos. As grandes sociedades, como eram as cidades-estados maias e até mesmo o Império Inca, eles se encontravam em decadência. Por quê? Porque eles tinham uma série de problemas internos, de brigas internas dentro do seu próprio território, que acabou aí enfraquecendo a organização e o controle da região, possibilitando mais fácil aí o domínio europeu. Aliados locais, isso envolve muito os astecas e os incas, tá, gente? Por quê? Os astecas e os incas, eles eram povos conquistadores, então eles chegaram a dominar diversas civilizações nativas que tinham aqui no território americano. E aí é lógico, eles vão ter inimigos. Por quê? Porque eles subjugavam outros povos também. E aí, quando os espanhóis chegaram, eles identificaram esses inimigos dos astecas e dos incas, que eram os grupos mais poderosos, e aí os espanhóis convenceram essas populações nativas, que eram inimigas dos astecas e dos incas, a combater com eles essas civilizações. E isso ajudou bastante. Bom, crenças religiosas e culturais, gente, isso foi de extrema importância, porque os incas e os astecas, eles acreditavam em vários deuses, diversos deuses, e eles tinham uma lenda no qual os seus deuses um dia voltariam à Terra. Inclusive, existem alguns deuses deles que são brancos, que têm as características dos europeus. E aí, quando os espanhóis eles chegaram, eles pensaram que os espanhóis eram esses deuses que retornariam à Terra. Então imagina, chegam os espanhóis montados no cavalo, aquele animal que destaca, né, e tudo mais. Inicialmente eles pensaram que era uma coisa só, que era o homem no cavalo junto. Depois que eles começaram a perceber que eram duas coisas separadas, então acaba tendo essa confusão religiosa e cultural. Então, quando os espanhóis chegam, os incas e os astecas recepcionam muito bem os espanhóis e dá espaço para que os espanhóis conheçam a sociedade deles, o funcionamento das cidades, e isso é uma vantagem enorme quando se fala de guerra. Bom, gente, então vocês viram, diversos motivos facilitaram para que os espanhóis vencessem essas batalhas. Só que os indígenas, eles reagiram à força espanhola, tá, gente? Os astecas, quando perceberam o erro, que os espanhóis na verdade não eram seus deuses, eles começaram a chamar os invasores de popolacas,
que significa bárbaros devido às ações dos espanhóis, e chegaram a matar metade dos espanhóis que eram liderados por Hernán Cortés. Inclusive, aí o Hernán Cortés ele vai dizimar aquela cidade asteca que nós falamos no início desse vídeo. Bom, os incas eles vão dificultar também o controle total dos espanhóis sobre o seu território, e eles vão conseguir dificultar esse controle por mais de 30 anos, até que os espanhóis vão conseguir subjugar definitivamente os incas. E aquelas sociedades menores também vão fazer aí dificultar o acesso espanhol com pequenas ações individuais, como é o caso de ataques individuais aos espanhóis, suicídios porque não aceitavam o domínio espanhol, a escravidão, e algumas fugas também são maneiras aí de não concordar com a presença dos espanhóis aqui na América. Bom, gente, uma vez que os espanhóis chegaram aqui e dominaram o território, nós vamos ter a exploração da América espanhola. Como que ela vai ocorrer? Então, a gente vai ter a coroa espanhola, que vai estar sob o comando de tudo. Abaixo da coroa espanhola, a gente vai ter a Casa de Contratação, no qual vamos ter o controle das atividades marítimas, do comércio e de outras atividades econômicas, e o Conselho das Índias, que vai ser a formulação de leis e de regras administrativas, indicação dos nomes para os cargos de administração colonial. Tudo isso vai acontecer na Espanha. Então, a gente vai ter o rei da Espanha comandando tudo, a Casa de Contratação, que vai ser o controle das atividades mercantis, comerciais, e o Conselho das Índias, que vai escolher aqueles que vão cuidar das administrações dentro da colônia, tá? E aí, no caso, no território americano, a gente vai ter a implantação da Capitania Geral, que é uma região que vai ter o controle militar e de estratégias econômicas, principalmente nas regiões que vão encontrar o ouro. A gente vai ter o vice-reino, que vai cuidar aí da aplicação das leis, da justiça e da fiscalização administrativa, que é como um representante do rei que vai comandar aqui no território americano. E nós vamos ter também o cabildo, que seria o conselho responsável por regular a vida cotidiana nas vilas e nas cidades coloniais. Então, as diversas cidades que vão surgir, nós vamos ter aí um órgão político chamado cabildo, que vai ser um conselho para regular todas as atividades políticas nessas pequenas cidades. Como que vai estar dividida a sociedade no território americano após a chegada dos espanhóis? Então, no topo da pirâmide, a classe mais importante vai ser os chapetones, tá? Os chapetones, eles são espanhóis e eles vão ocupar os altos cargos e vão ter uma série de privilégios no território. Então, eles vão receber muitas terras, vão estar nos cargos mais importantes de controle do território americano. Então, eles vão ser muito privilegiados. Abaixo temos os crioulos, que são os descendentes dos espanhóis nascidos na América. São os filhos dos espanhóis, mas que nasceram no território americano, tá, gente? Diferente do Brasil, que a gente utiliza o crioulo como uma palavra às vezes pejorativa para as pessoas de descendência africana, dos afrodescendentes. No caso da América Espanhola, crioulos seriam os descendentes dos espanhóis. Então, seriam os filhos dos espanhóis que nasceram na América, tá? Eles eram uma espécie de elite colonial, eles vão ter grandes propriedades, vão ter muitos comércios também,
tá bom? E eles que vão ser integrantes aí dos cabildos, que seriam as câmaras de poder local, mas eles não tinham acesso aos poderes aí de controle maior da colônia. Abaixo dos crioulos nós temos também os mestiços, que são aqueles grupos que vão se misturando as etnias, por exemplo, os espanhóis com algum indígena, e esses mestiços geralmente vão trabalhar no artesanato, nos pequenos comércios ou fazer algum trabalho assalariado. E abaixo desses mestiços nós temos os índios e os negros, tá? Os índios e os negros vão ser descriminalizados, vão ser explorados, vão formar a principal mão de obra da região e eles que vão ser aí a base de toda a sociedade, porque são eles que vão realmente produzir, mas através de muita exploração. Qual é a questão dessa estrutura na sociedade? O que isso reflete nos dias de hoje? Reflete no quadro socioeconômico que nós temos hoje. Então, os tiapetônios e os crioulos que tinham as terras, tinham o controle das terras, tinham o controle político, eles vão ascender economicamente. E os índios e os negros, eles vão ser extremamente explorados. E aí os descendentes desses grupos hoje vivem numa situação muitas vezes de miséria em algumas regiões da América. Bom, a exploração da América espanhola, gente. Os espanhóis e seus descendentes, que eram os crioulos, eles recebiam permissão para explorar as atividades econômicas da colônia. Por quê? As terras pertenciam ao rei. Porém, o rei dava permissão para esses espanhóis e os crioulos poderem aí comandar as atividades nessas terras. Em troca disso, eles deveriam pagar impostos para o rei, vender toda a produção à Espanha e comprar delas as mercadorias que necessitavam aí na América. Por quê? Porque as terras americanas estavam sob o pacto colonial, ou seja, aqueles que viviam aqui no continente americano, eles só podiam comercializar com a sua metrópole. No caso aqui da América Espanhola, aqueles territórios colonizados pelos espanhóis só podiam comprar e vender produtos para a Espanha. Era um monopólio comercial, uma exclusividade somente aos espanhóis. E aí então vem toda a questão do monopólio. A coroa espanhola ela determinava quem podia fazer e como deveria ser o comércio com suas colônias, tá? E nisso ela garantia a exclusividade. Então era uma forma dela manter o controle sobre a colônia e garantir lucros para a coroa espanhola explorando o território americano. Bom, gente, como que se deu o sistema de trabalho na América Espanhola, tá? Então, nós temos vários sistemas. O primeiro sistema é a mita. A mita são indígenas que eram sorteados entre os membros da sua comunidade para trabalhar nas regiões das minas, da exploração de ouro principalmente. E alguns trabalhavam na agricultura, por um período que variava entre 6 a 12 meses. E depois eles eram substituídos por outro grupo. Isso era uma prática que os incas já tinham. Esses indígenas eram sorteados e eles trabalhavam nas obras públicas e recebiam uma recompensa por isso. O que os espanhóis fizeram? Eles pegaram o sistema que os incas já tinham e utilizaram na exploração das minas de ouro principalmente. Só que esses indígenas que eram sorteados para trabalhar nas minas e na agricultura, eles recebiam uma quantidade irrisória, eles não recebiam praticamente nada por esse trabalho. Era um trabalho exaustivo, era um trabalho intenso e muitas vezes o prazo aí de 6 a 12 meses se estendia por muito mais tempo. Bom, encomenda. A encomenda
seria um sistema de trabalho no qual a coroa concedia aos conquistadores espanhóis a permissão de explorar a mão de obra indígena na agricultura e nas minas, e em troca os colonizadores deveriam catequizar os indígenas e colaborar militarmente com a Espanha. Então, na encomenda, basicamente eles davam direito para o espanhol de escravizar o indígena, e em troca do indígena fazer o trabalho por espanhol, ele era catequizado. Então, basicamente, o indígena era obrigado a fazer um trabalho que ele não queria e ele era obrigado a aprender uma religião que ele não seguia. E nós temos também a escravidão, tá, gente? A escravidão das populações do continente africano, tá? A prática da escravidão na América Espanhola, ela foi introduzida após o declínio da população nativa. Então, conforme a população nativa foi morrendo por conta da exploração espanhola, eles começaram a trazer escravos africanos para trabalhar aqui na América. E eles eram utilizados muito mais para o trabalho agrícola. Bom, gente, as populações nativas, elas foram muito exploradas desde o início do processo da colonização. Aqui no Brasil, em toda a América Espanhola, em toda a região da América, seja a América do Norte até a América do Sul, essas populações foram exploradas, foram dizimadas, sofreram muito. E os descendentes dessas populações que ainda existem nos dias de hoje continuam sofrendo, continuam lutando pelo seu espaço. Por quê? Porque a nossa sociedade reproduz um estereótipo desses grupos, muitas vezes um estereótipo preconceituoso. A nossa sociedade coloca esses grupos como grupos inúteis dentro da sociedade. Por quê? Porque eles são culturalmente diferentes de nós. Então, o processo de dominação ainda continua. Por quê? Porque a gente tenta obrigar esses grupos a seguir a nossa ideia cultural, a seguir o nosso modelo de vida. E eles estão brigando muito até hoje pelo seu espaço, pelo seu direito de manter a sua cultura. E não adianta falar, mas a cultura deles é inferior. Não é, gente. Os povos nativos aqui do território americano, eles fizeram grandes construções, eles fizeram grandes produções que impressionaram até os europeus. Algumas delas estão aparecendo aí na imagem para vocês. Então, nessa primeira imagem, gente, nós temos uma pirâmide maia. Imagine uma construção como essa que a nossa sociedade não consegue fazer hoje com as tecnologias que temos hoje, e eles fizeram há anos atrás. Ao lado nós temos uma pirâmide asteca, que é a pirâmide do Sol. Nós temos a cidade Inca abaixo aí para vocês. Então, gente, são muitas características de conhecimento produzido por essas sociedades que devem ser valorizadas, e seus descendentes devem ter o direito de se manifestar e manter a sua cultura. É a mesma coisa das populações nativas aqui no Brasil. Eles fizeram também grandes coisas, deixaram grandes conhecimentos para a nossa sociedade. É o caso da terra preta de índio na Amazônia, que é utilizada para a produção até hoje. Então, esses grupos continuam lutando pelo seu espaço e pela preservação da sua cultura. E é importante a gente entender que eles são os primeiros habitantes do território brasileiro e do território americano. E que sim, eles são realmente os descendentes desse território americano e que foram roubados, exterminados por invasores, muitas vezes de uma maneira bárbara. Então, nós precisamos entender que eles existem, que têm uma cultura e que têm o direito de manter essa cultura. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima!